Nesse vídeo aqui nós vamos comentar dessa nova série de terror do Netflix, Marianne. Vamos fazer aqui uma review completa e explicar o final também para quem talvez tenha se confundido. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, esse é mais um vídeo aqui do canal e aqui nesse vídeo nós vamos falar dessa série de terror, como eu comentei pra vocês, Marianne, que foi uma série que eu assisti e eu tomei muito susto. Depois do sucesso absoluto que foi A Maldição da Residência Hill, a Netflix veio com mais uma série de terror e aliás, pra quem não assistiu A Maldição da Residência Hill, eu recomendo muito assistirem porque eu acho que é a melhor série de terror que tem na Netflix e é uma das melhores séries da Netflix de todas. Mas voltando, Marianne é uma série original Netflix da França que conta a história dessa menina, a Emma Larsimon, que é uma autora de livros de terror e ela ficou muito rica e famosa vendendo seus livros que contavam a história dessa tal de Marianne. Eu tinha um pesadelo recorrente quando eu era criança. Que pesadelo? A Marianne. E o que acontece é que durante a infância e adolescência da Emma, ela era muito atormentada com pesadelos envolvendo Marianne e quando ela começou a escrever sobre os pesadelos que ela tinha e começou a escrever os livros, ela simplesmente parou de ter os pesadelos e conseguiu finalmente dormir em paz. E acabou também ficando rica e famosa com a venda dos livros. Essa é a sinopse da série. Porém, logo no primeiro episódio da série, a Emma volta a ser atormentada com esses pesadelos porque ela anunciou que ela não iria mais escrever sobre Marianne. Ela tinha dito que tinha escrito lá a última edição do livro e que não ia mais voltar a escrever histórias sobre Marianne, que ela ia querer escrever agora outras coisas, né, tentar aprofundar aí novos caminhos. A partir desse momento, os pesadelos voltam a atormentar a Emma. E numa sessão de autógrafos lá desse último livro que ela escreveu, uma ex-amiga dela da cidadezinha de onde ela morava se mata e o último pedido dela é que ela volte a escrever e que ela volte à cidadezinha dela. Pois bem, a Emma volta na cidade e vai falar com a mãe dessa menina que se matou, para prestar até o apoio, dar os pêsames, até aí tudo bem. Mas o incrível é que personagens em filmes e séries de terror em geral, eles são hiper corajosos e também eles são hiper céticos, né? Quando a Emma chega na casa da mãe dessa ex-amiga dela que se matou, dá pra ver no rosto da senhora que ela é uma pessoa super endiabrada. Nunca que eu entraria na casa dela, mas não. A Emma entra na casa dela, a senhora fala pra ela que é Marianne, fala que ela deve voltar a escrever os livros, fala que ela voltou a ter pesadelos, mas a Emma tá procurando ainda uma explicação lógica pra tudo isso. E quando elas estão lá dentro da casa da senhora tomando chá, tá óbvio que a senhora tá possuída, que aquela casa é assombrada, mas elas estão todas céticas lá, a senhora chega até a se mijar nas calças e elas estão lá na delas, não, tomando aqui meu cafezinho de boa. Eventualmente a senhora assusta elas e elas vão embora, mas antes a senhora dá um aviso, se você não voltar a escrever, você vai perder os seus pais. A Emma vai até a casa dos pais, vê que os pais estão bem e não acredita muito, mas aí depois, numa cena horrível, os pais delas desaparecem e a Emma volta na casa da senhora endiabrada para tirar satisfações. Quem é que faz isso? Eu, nesse momento, já tinha saído da cidade há muito tempo, já estava escondido dentro de uma igreja, não ia sair da igreja para nada, ou então ia viajar para uma cidade com muito sol, porque se você vê esses filmes de terror aí, espírito e assombração, eles só estão nas cidades frias, escuras e nubladas. Eu acho que espírito não se cresce muito em lugar com muito sol, não, então já ia procurar uma cidade com muito sol, tipo Rio de Janeiro, Saara, sei lá, e me esconder dentro de uma igreja. Mas não, a Emma é hiper corajosa, como eu falei, em filmes de terror todo mundo é hiper corajoso e ela vai lá tirar satisfações com a senhora. Mas beleza, mesmo depois de tudo isso, depois da senhora endiabrada dizer que é Marianne, né, a personagem do livro dela, depois dos pais dela sumirem e depois da menina se matar, tudo falando pra Emma voltar a escrever o livro, porque se ela não voltasse a escrever o livro, isso ia continuar acontecendo, a Emma ainda assim resiste e não escreve. E o que eu não entendi nesse ponto da série é porque que ela tá tão relutante em escrever. Ela escrevendo sobre Marianne, ela se livra da maldição e ela ainda ganha dinheiro com a venda dos livros, então pra Emma tá tudo perfeito. Emma, não tem problema escrever sobre a mesma coisa a vida toda não. Olha o Rick Riordan aí, fez sucesso com o Percy Jackson e tá até hoje lançando histórias de deuses nórdicos, deuses egípcios, deuses romanos, tá ali reciclando essa história de mitologia até hoje. E tá bom assim, não tem problema, Emma. Futuramente na série é explicado por que ela não deve voltar a escrever, por que ela não deve obedecer a Marianne, mas nesse momento aqui ela ainda não tinha esse conhecimento. Mas a série em si, ela é excepcional em diversos sentidos, e ela consegue te prender desde o primeiro episódio. E mesmo com eventuais burrices dos personagens para a história andar, o que é muito comum em filmes e séries do gênero terror, isso não diminui a qualidade da série. Desde o começo tá na minha cabeça. A direção de arte e a fotografia da série são excepcionais, a ponto de eles conseguirem transformar uma simples casa ali de uma senhora aparentemente normal
numa coisa assustadora e bizarra, e isso durante o dia. Eu gosto que a série não precisou ali focar muito no escuro e no susto para prender o espectador, mas ainda assim tem muito jumpscare. E eu não reclamo não, eu até gosto de jumpscare porque te deixa atento ali no filme. E eu levei vários sustos assistindo a série. E tem outra coisa muito boa na série que é a trilha sonora, né? A trilha sonora, ela indica pra você que vai acontecer alguma coisa, você fica ali esperando alguma coisa acontecer e quando acontece, mesmo assim, você se assusta. Eu acho isso muito bom, porque a série é eficiente em manter o público atento e envolvido com a história até o final. E principalmente a gente consegue torcer pelos personagens, né? A gente consegue criar uma empatia por eles. Sem falar dos atores, que também são muito bons. A atuação da senhora que interpretou lá a Marianne, né, como se estivesse sendo possuída pela Marianne, é excepcional e pra mim roubou o show de toda a série. Essa senhora, mesmo sem falar nada, às vezes só pelo olhar, ela consegue te assustar e você sabe que não tá vindo coisa boa dali. E quando ela fala, assusta ainda mais. A atuação dessa atriz pra mim foi excepcional nesse quesito, foi pra mim a melhor atriz da série. Uma outra coisa que me encantou na série foi como eles usam ali o espaço e os objetos em cena. Por exemplo, na casa da senhora, parece ali uma casa totalmente comum, mas tem ali um elemento que deixa a história meio bizarra, que é um corvo dentro da casa de uma pessoa normal. Não tem um corvo. Eles inseriram um corvo lá justamente para ajudar a contar essa história. Eu achei isso muito bom. Mas vamos falar agora do final da série, que talvez possa ter confundido aí muita gente. Viu muita gente confusa na internet. Vou explicar para vocês então agora. O último episódio começa com o padre da cidade tentando exorcizar Emma, porque Marianne está possuindo ela. E o que acontece aqui nesse momento é que quanto mais a Emma escrevia livros sobre Marianne, mais gente ficava conhecendo da história dela e assim mais gente acabava sonhando com ela. E no estilo Fred Krueger aqui, a Marianne acabava ganhando forças quando tinha mais gente sonhando com ela. E assim ela recuperou parte do seu poder. E era por isso que ela queria que a Emma continuasse a escrever sempre, e era por isso também que a Emma estava relutante em voltar a escrever. Mas lá no comecinho a Emma ainda não tinha essa informação. Depois da tentativa fracassada de exorcizar a Emma, o padre leva um tiro e uma facada e sobrevive. E agora tem uma coisa que eu não gostei muito. O padre tá lá todo estrupiado, ele levou um tiro, ele levou uma facada e ele tá todo sangrando, tá arrasado. Mas mesmo assim, ele consegue ir se arrastando lá do segundo andar da casa da Emma até o túmulo da Marianne e ainda é sugado por um buraco que só dava pra caber. O braço nem dava pra caber direito e o buraco sugou ele todinho pra dentro. E ele caiu lá no fundo do túmulo da Marianne. Isso eu achei uma coisa muito real, porque tipo, não tinha como ele caber naquele buraco ali, mas tudo bem. O padre queima o contrato da Marianne ali no fundo do túmulo. Aliás, ele queima o túmulo todo e se sacrifica, acaba morrendo nessa cena. E ali no mesmo momento também, numa dimensão paralela, a Emma golpeia a Marianne, que se transforma num corvo. Depois disso tudo, a Emma acorda ali num quarto de hospital, com a Aurora ao seu lado, e isso tudo dá a entender que eles venceram, que finalmente Marianne foi derrotada. Emma então pega o carro e resolve levar de volta a assistente dela, Camille, para a cidade. Só que no caminho, a Emma passa mal, a Camille compra um teste de gravidez e descobrimos que a Emma está grávida. Entretanto, o Seb, o cara que se relacionou com ela, não lembra de ter tido qualquer tipo de relação com a Emma, o que nos dá a entender que ele estava possuído quando essa relação aconteceu. Possuído pela Marianne. Logo, a Emma engravidou da Marianne. Então, o filho do mal está crescendo ali no ventre da Emma. E a Marianne fala ali diversas vezes durante o longo da série que ela nunca vai embora sem levar nada. E a Marianne, ela cumpriu o que ela prometeu, né? Ela foi embora, mas ela deixou a semente dela ainda nesse mundo, no caso, dentro do ventre da Emma. Basta saber agora o que será esse bebê da Emma. E como a história da série não foi encerrada, tudo indica que possa ser que tenha sim uma segunda temporada explicando aí pra gente os próximos acontecimentos. E na segunda temporada, né, nós veremos ali o futuro da gravidez de Emma. Algo me diz que ela vai ter sim esse filho, mas que a gravidez vai ser bastante conturbada. Mas quando nascer, a criança vai ser humano? Vai ser um híbrido ali de humano com demônio? O que a criança vai ser? Temos que esperar a segunda temporada para descobrir. Mas em geral eu gostei bastante da série. Eu dou nota 7,5 porque ela conseguiu me prender desde o primeiro episódio. E eu acho que isso, né? Uma série para ela ser boa, além de ter lá todos os elementos técnicos, de ter uma história boa, ela tem que conseguir te entreter. E essa série conseguiu me entreter desde o primeiro episódio. Contudo, tem alguns pontos fracos, né? Como eu falei, essa burrice forçada de alguns personagens para fazer a história andar. O padre lá todo estupiado, tendo que andar 5 km até chegar no túmulo. Então essas falhazinhas não foram legal. Mas em geral, eu gostei muito da série e recomendo assistir. E quem gosta do gênero terror vai gostar muito dessa série. É isso, minha nota é 7,5. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou de Marianne. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, por favor. Clica na bolinha aqui para se inscrever, ajude canais pequenos a crescer, por favor.
clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, compartilha o vídeo com seus amigos e é isso. Tchau, até o próximo vídeo.